isso em assunto. Então, meu objetivo aqui na aula de vocês é trazer uma visão que eu sempre falo isso quando eu vou dar aula para as meninas. Se você pudesse escolher entre fazer dieta e fazer rotina, se você escolhesse estabelecer uma rotina, você emagreceria sem precisar da dieta. E parece uma doideira isso, e hoje eu vou mostrar para vocês por que que isso traz tanto resultado e por que que isso é tão real. Então, se você precisasse escolher entre dieta e rotina, por onde eu começo primeiro? Organizando a rotina. Porque quem faz dieta emagrece rápido. Quem organiza a rotina emagrece para sempre. E essa é uma boa frase para você anotar aí. A dieta te emagrece rápido. Em uma semana você vai lá, desincha 1,2 kg. Só que se você não sustenta, e geralmente é o que acontece com a nossa dieta, a gente não consegue transformar ela numa rotina. Então ela passa. E aí, aquele resultado não fica. Então, se a gente pudesse escolher entre um e o outro, é claro que é mais inteligente escolher a rotina. E aqui entra a principal frase: é mais inteligente. E quando a gente fala sobre ser inteligente, a gente está falando de razão, de consciente, de pensar para fazer, de questionar. E quando eu falo que buscar a dieta não é inteligente, é não porque as pessoas sejam burras, pelo amor de Deus, tá? Senão vocês já vão me cancelar. Eu nem comecei a aula, ainda bem que eu não tô no Instagram hoje. Não é que porque você escolhe a dieta você não é inteligente, mas você tá agindo pelo emocional. Porque você quer o resultado imediato. Você quer algo que anestesia aquela dor. Você acordou um dia, se olhou no espelho e tomou um susto. Ou então você teve uma crise de compulsão ontem à noite e aquilo te levou para um estado emocional emergencial e aí você quer começar o dia seguinte fazendo uma dieta. Tô errada? Então, a diferença principal entre dieta e rotina é que a gente sempre vai escolher a dieta pela dor da emoção. E já começa tudo errado aí. E se eu escolho a rotina, eu estou agindo pela razão. E qual é o problema da razão? Constantemente a gente precisa voltar para ela. Razão não é uma coisa assim, a gente não acorda inteligente, a gente acorda emocionada. E todo dia 24 horas por dia, você precisa se lembrar de voltar a ser inteligente. Eu queria que fosse diferente, gente. Eu queria que a gente acordasse inteligente, que vez ou outra a gente caísse num viés emocional e que vez ou outra a gente tivesse que sair da emoção. Mas ao contrário, a gente acorda emocionada. A gente acorda na emoção. Então, o tempo inteiro a gente precisa estar se trazendo de volta para a razão e para a inteligência. Não é o nosso estado natural. Até porque o nosso cérebro só desenvolveu o córtex frontal, que é aquele que pensa, depois de todas as áreas do cérebro, inclusive a reptiliana, que é a emocional. Então, o nosso natural é ser governada ou desgovernada, né? Você entenda como você quiser, pelas emoções. Esse é o nosso natural. Se você deixar a vida me levar, a vida leva eu, é a emoção que vai coordenar a sua vida. O Carl Jung já dizia isso, não é? Até que você se torne consciente, é o inconsciente que vai governar a sua vida. O que que ele queria dizer? Isso que a Julie colocou aqui. A gente já acorda emocionada. E se a gente deixar a vida ser assim, a gente vai ser o dia inteiro levada pelas nossas emoções. E aí você deve falar, mas que saco, toda hora eu preciso me lembrar de ser inteligente? Pois é, que saco isso, mas é real. Essa é a grande diferença entre as pessoas que têm sucesso e as pessoas que não têm. Não é que umas são mais desenvolvidas que a outra, mas as outras realizaram que elas precisam se lembrar de voltar a pensar com a razão o tempo inteiro. Enquanto as pessoas que não têm sucesso
são mais governadas pelas suas emoções. Tudo bem até aqui? Vocês estão em choque? Eu gosto de perguntar de vez em quando, porque eu começo a falar, vocês estão tudo assim na câmera. E aí fica um silêncio no chat, né? E aí, né? Aí e eu empolgo, gente, desculpa, eu tô acordada faz bastante tempo, né? Com bastante café na cabeça. Entendeu? Então, é bem importante que a gente entenda isso. Porque o natural das pessoas é se deixar levar pelas emoções o tempo inteiro. E aí a gente já sabe, né, que grande parte desse tempo as nossas emoções não contribuem muito para o nosso processo. Então, a gente tem na literatura, hum, não é na terapia, tá? Não é terapêutico, mas dentro do desenvolvimento pessoal, a gente tem uma literatura que é. Alguém já ouviu falar aqui do Napoleon Hill? Alguém já ouviu falar desse autor? Ele tem muitos livros. Meu marido é muito fã, a gente tem muitos livros dele aqui em casa, do Napoleon Hill. Vocês conhecem? Napoleon Hill é um escritor que fala sobre as leis do sucesso. Isso, ele se tornou conhecido porque ele foi, talvez, a pessoa que mais estudou as leis do sucesso. E como ele fez isso? Ele era eu ia falar um palavrão, mas ele era um perdido na vida, ele estava sem dinheiro, sem prosperidade, né? Não era uma pessoa, né, que a vida andava para frente. E um belo dia ele consolidou que ele falou assim: bom, o que que eu vou fazer da vida? Eu vou estudar a vida das pessoas que fizeram sucesso. Eu vou perguntar tudo, tipo um Big Brother das pessoas de sucesso. E ele, dentro da sua época, entrevistou todas as pessoas que tinham sucesso, que faziam dinheiro, que eram expressivas. E aí, dentro disso, tinha, por exemplo, o Henry Ford, que é um super exemplo de sucesso. E tudo que ele aprendeu, ele compilou em leis do sucesso. Então, Napoleon Hill, que é o cara que mais estudou sucesso na vida, e quando a gente fala sucesso, porque, ai, gente, né? Esqueci. Se você é aluna, tá chegando aqui agora, não tá entendendo nada, né? Se você me conhece lá do emagrecimento, fala, Paulinha, mas a Paulinha fala lá na internet de emagrecimento, eu achei que esse aqui era um grupo de emagrecimento. Entenda que sucesso é resultado qualquer área da sua vida, inclusive no emagrecimento. Por isso que não dá pra gente entender emagrecimento como algo que não seja um sucesso, certo? Então, Napoleon Hill, estudante do sucesso que era, escreveu um livro que, na minha opinião, é uma literatura básica, sabe, literatura de cabeceira, quando você quer evoluir a sua mente em relação a como as coisas funcionam no mundo, inclusive interno, a gente precisa ler Mais Esperto que o Diabo. Alguém já leu esse livro aqui? O livro não tem um título muito sugestivo, né? Mas Mais Esperto que o Diabo vai falar sobre a dinâmica do sucesso, aonde o diabo, dentro, cada um tem a sua interpretação, não é mesmo? São os nossos pensamentos negativos. É o sistema negativo aonde a gente vive. E dentro ali, então anota aí, Julie, você vai amar. Ele é um livro muito gostoso de ler, inclusive, porque ele não é técnico como os outros. Ele traz as leis do sucesso numa história. E é muito legal. Então, no livro Mais Esperto que o Diabo, ele vai falar sobre, primeiro, aquilo que a gente entende como ritmo hipnótico. Ritmo hipnótico é aquilo que a gente faz no automático, no inconsciente. E esse ritmo hipnótico impede a gente, olha que coisa, de desenvolver a parte inteligente do processo, de fazer as nossas próprias escolhas. Então, ritmo hipnótico é viver
Emocional. Quando a gente acorda emocionada, é viver governada pelas nossas emoções, pelos ambientes que a gente vive. É deixar a dinâmica da vida direcionar suas ações. Então, a gente vive num ritmo hipnótico quando a gente acorda e liga a televisão e só passa notícia negativa, e aquilo constrói um medo, uma ansiedade que a gente tem antes mesmo de começar o dia. Então, é aquilo que a gente está fazendo parte da nossa vida e que deixa a gente no automático. A gente não questiona, ou seja, a gente não liga a nossa razão, a gente não liga a nossa inteligência. E exato, quando a gente não pensa e fica abrindo o Instagram toda hora, eu falei sobre isso, né, na segunda-feira. E aí a gente acha que o mundo todo é o Instagram. O mundo todo é o Instagram. Aí o mundo parou. O mundo parou quem, gente? Aí o mundo parou para ver a Virgínia. Quem que é Virgínia? Entende? É isso aí. Ritmo hipnótico. Eu começo a fazer parte de coisas que eu não sei nem o que que são, mas que eu acho que tá todo mundo preso ali. Aí o mundo parou para ver o Neymar. Jesus, gente, não dá tempo de ver o Neymar. Não é mesmo? Então, a gente se deixa governar por aquilo que o mundo está fazendo, que na verdade não condiz com a sua realidade. Esse é um ótimo exemplo de ritmo hipnótico. Para a gente sair desse automático, a gente precisa de organização e rotina. Por quê? Não porque a sua rotina vai se tornar automático. E talvez aqui esteja a grande questão. A gente acha que criar um hábito e ter uma rotina vai entrar no nosso automático. E aí é tipo aquele povo que acha que dá para ganhar dinheiro dormindo. Eu vou dormir e o dinheiro vai ficar lá pingando na minha conta sozinho, sem esforço nenhum. Tô achando que é isso que é ter rotina. E aí a gente tem essa mesma ideia da rotina, de que eu vou escolher um hábito que nem. Eu vou usar isso, esse aqui, gente, porque eu acho que é o que mais vai doer em vocês. Beber água. Beber água. Se você foi nas leis do sucesso, vão mandar você beber água. Se você foi no médico, vão mandar você beber água. Hum. Quando você começar uma dieta, vão mandar você beber água. Se você quer emagrecer, vão pedir para você beber água. Se você quer desinflamar, vão pedir para você beber água. Beber água é uma coisa que você está tentando desde que você nasceu. Ou eu tô errada? Quem nunca colocou nas suas metas, nos seus planos e metas, quem nunca escreveu beber mais água, beber 2 litros de água por dia? Eu quero que vocês falem comigo aqui no chat, porque agora eu quero a realidade nessa quarta-feira. Vocês nunca viram uma aula de quarta-feira que nem essa aqui. Conta aí pra mim no chat. Se você foi uma pessoa que nas suas metas da semana, você foi lá e se deu o trabalho de escrever beber mais água. Conta aí. Conta aí pra mim. Conta, escreve aqui. Enquanto eu tomo aqui meu café. Quem nunca escreveu a minha meta é beber mais água, levanta a mão. Que eu quero saber. Paulinha, nunca me preocupei com isso. Nunca coloquei na minha meta. Olá, é minha meta essa semana. Há anos, várias vezes, desde que eu nasci, desde que eu sou fitness, que as pessoas ensinam a beber mais água. Não é? Pronto. Então tá aí, beber água. Se criar um hábito fosse repetir esse hábito, a gente era a musa fitness do sucesso do beber água e a gente estaria bebendo água para todo sempre. Não é mesmo? E aí você fala: "Não, mas para beber água é só ter garrafinhas de água por perto. Aí vai ser um hábito automático, porque você vai ter garrafinhas de água para todos os lugares e você vai beber água. Ah, é só espalhar a garrafinha de água pela casa.
Ah, é só comprar, não sei o que lá. É só você comprar uma garrafinha nova que você vai beber água. Ah, é só você colocar um post-it no seu computador que você vai beber água. A minha pergunta é: alguma coisa disso fez com que beber mais água saísse das suas metas? Você nunca mais precisou pensar nisso. Olha que coisa! Eu tô dormindo e o dinheiro tá caindo na minha conta. Eu tô viva e a água tá vindo. Tipo, eu nem penso mais em tomar água. Eu só vou lá e tomo. Alguém resolveu esse problema? Eu queria saber, de verdade, gente. Eu tenho interesse real nisso. Porque eu tenho 3 garrafas de água aqui. E vira e mexe, eu tô me perguntando: caramba, será que eu tomei água hoje? Ontem, por exemplo, foi um dia que eu não lembrei de tomar água. Tava frio, tomei café pra burro e não tomei água. Não, as garrafas ficam vazias pela casa. Eu quero saber, nós temos aqui quantas pessoas? 38 pessoas, 40 pessoas ao vivo. Eu quero saber se você resolveu o seu problema de tomar água para todo sempre, fazendo desse um hábito. Conta aí pra mim, quero saber. Quero saber, eu quero a realidade crua aqui nessa aula. Minha luta diária. O que eu tô querendo mostrar para vocês é que hábitos não são coisas que acontecem no emocional. Hábitos são coisas que acontecem no racional. Ainda que eu seja uma pessoa que sabe da importância de beber água e que tem a garrafa em todos os lugares, o dia que eu me distrair e não pensar na água, eu não vou beber, entende? Eu vou ter que trazer para o meu consciente. Será que eu tomei água suficiente hoje? Nossa, eu vou lá, eu acho que eu tô com sede, porque a gente não tem nem certeza se tem sede, né? Eu acho que eu tô com sede. Eu acho que eu não tomei água suficiente hoje. E aí você precisa ligar a razão e ir lá pegar uma garrafa, um copo d'água. Nossa, Paulinha, mas não deveria acontecer sozinho, na mágica da vida? Cara, se a gente não consegue fazer isso com beber água, quem dirá treinar, se arrumar, comer direito, fazer o que a gente precisa fazer no trabalho, cumprir as nossas listas. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? E talvez essa seja a aula mais sincera e real, porque eu poderia vender um planner que ensinasse você hábitos, rituais e rotinas, dizendo que ele vai resolver o seu problema. E eu ganharia muito dinheiro com isso. O problema é que só dá para ter ritmo, rotina e ritual quando a gente sai do ritmo hipnótico. Ou seja, só dá para fazer isso no racional, pensando em fazer e não no emocional. Porque se você se deixar levar pelo emocional, o seu dia vai passar e você não vai ver. O dia passou e eu não consegui treinar. O dia passou e eu comi qualquer coisa porque não deu tempo. O dia passou e eu não tomei água. Porque existe algo claro. Melhorar é algo intencional. E isso desde que a vida é vida, porque a partir do momento que você nasceu, você está envelhecendo. O nosso natural é desculpa falar desse jeito, tá bom? Mas eu acho que aqui a gente já tem intimidade suficiente para isso. Se você está chegando agora, seja bem-vinda, já te considero íntima também. Mas o nosso natural é caminhar para a morte todos os dias. É o nosso natural.
Então, ritmo, rotina e ritual é algo que você precisa se cobrar o tempo inteiro de fazer no racional. E aí, vamos entender qual a diferença de se cobrar no emocional e se cobrar no racional? Que no emocional eu fico chorando porque eu não estou conseguindo, porque as coisas não acontecem para mim naturalmente, porque de novo o dia passou e eu não fui treinar. Quando a gente faz isso no emocional, geralmente a gente vai para a crítica, para o vitimismo, para a reclamação e para a frustração. Estou errada? E quando a gente se cobra no racional, a gente olha para a solução, para o ajuste, para a correção do erro, para aquilo que eu quero melhorar e para de que forma eu vou fazer isso. Eu penso para melhorar ou eu reclamo que não estou melhorando. Essas duas pessoas, elas não coexistem no mesmo universo. Entrou isso na cabeça de vocês? Ou eu sou uma pessoa disposta a ajustar e melhorar, e aí tem aquela frase que todo mundo adora colocar, né? Que é do 1% todo dia. Ou eu sou uma pessoa que reclama que não tá melhorando. Não dá para ser as duas. Ou eu tô no racional, ou eu tô no emocional. Inclusive, pela neurociência, o nosso cérebro não liga as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu tô na emoção, a minha razão tá desligada. E se eu tô na razão, eu diminuo o barulho das minhas emoções. Esse, inclusive, é o segredo para conter crises de compulsão gerada pelas emoções. Eu racionalizo, nem que seja para fazer uma conta de matemática. E toda vez que eu faço uma conta de matemática, eu ligo a razão, desliga a minha emoção. Meu Deus! Então, se eu quiser conter uma crise de compulsão, basta que eu sente 2 minutos numa mesa e faça a tabuada do 8, mais ou menos isso. Você ligou a sua razão, desligou a emoção. Simple like that. É bem simples. O problema é que a gente não faz. Por quê? Porque ou eu me importo em pensar para melhorar, ou eu me importo em reclamar que não estou conseguindo. E geralmente vocês escolhem a segunda opção. Fez sentido aí? Tem gente que mandou aqui para mim no chat individual. Caceta! Então eu vou comprar um lápis de tabuada de novo. Não é? Puxa, caramba, Paulinha, vou andar com um lápis de tabuada no bolso. E tem que ser uma tabuada, não a do 9 que a gente faz de cor, né? Tem que ser tipo tabuada do 7, do 8, que você tem que pensar meio que nos números, assim. Não é? Caramba! Resolvi a crise da compulsão. Mas não é. É a coisa da razão. Vocês sabem, agora saindo um pouco da brincadeira, né? Falando, voltando para a seriedade do assunto, como a gente, como a gente diminui crises de compulsão, crises de síndrome do pânico, crises de ansiedade emocional quando a pessoa está num espaço público? Ou, por exemplo, a pessoa está dentro de um avião e ela começa a ter síndrome do pânico ali no avião. Como é que a gente traz essa pessoa de volta para a realidade? Fazendo com que ela ligue à razão. Então você chega para essa pessoa e fala: me diz seu nome completo, que dia é hoje, para onde você está indo, quanto é um mais um, o que você está vendo, qual o preço do não sei o que lá. Então a pessoa liga à razão. E aquilo automaticamente diminui o volume da emoção. Essa pessoa ela começa a racionalizar as coisas e aquela emoção ela vai diminuindo de tamanho, até com que a gente consiga deixar aquela pessoa mais tranquila e aí sim ela beba uma água,
Ou mesmo tome alguma coisa para controlar um pouco aquela ansiedade. Mas como é que a gente tira uma pessoa da crise na hora? Racionalizando. Está relacionado com presença, mas presença racional, Aninha. Não é só do tipo, eu tô aqui agora. Eu preciso ligar meu cérebro. Aonde eu tô, tem um terapeuta, agora não vou lembrar o nome dele, que ele fala da regra dos cinco. Me fala cinco coisas que você está lendo, cinco nomes de pessoas, cinco cores, cinco. Então, ele vai fazendo você racionalizar, e aí a ansiedade daquela pessoa vai baixando. E essa é uma ótima técnica quando a gente está indo comer alguma coisa na emoção, sabe, no impulso. Se você parar para pensar, não fica olhando a comida, claro, né? Vira as costas para a comida e começa. Olha, aqui tem um livro, deixa eu ver o nome desse livro, deixa eu pegar cinco frases, cinco nomes, cinco cores, cinco pessoas. Você se distrai e aí aquilo vai trazendo a sua razão de volta. Mas essa é uma técnica terapêutica muito usada para conter crises quando a gente está em público. É muito legal isso, né? A gente liga à razão. Por quê? Porque razão e emoção não dividem o mesmo momento. Por isso que eu falo que são duas pessoas diferentes. Existe a pessoa que liga a razão e pergunta o que eu posso melhorar, e existe a pessoa que reclama e que se frustra porque não está melhorando. Elas não coexistem. Ou eu tô aqui, ou eu tô lá. Fez sentido isso aqui para vocês? Conta aí pra mim no chat se isso deu uma ligada na cabeça. Sim, senhoras. Sim, senhoras. É isso. Por isso que eu brinquei quando eu disse que a gente já acorda emocionada, mas geralmente você acorda com o despertador, atrasada, puta, chateada porque você dormiu pouco, cansada porque você foi dormir cheia de coisa na cabeça. Então você já acorda num estado emocional destrutivo. E dali pra frente, gente, o dia inteiro é ruim. Por quê? Porque eu não questionei, eu não parei para ligar a minha razão. Eu acordei daquele jeito e daquele jeito eu fui pro meu dia. Entende? E aí a gente não consegue romper esse ciclo. Vamos voltar lá pro livro do Napoleão Hill? Ritmo hipnótico. Eu acordo dentro de um ritmo que nem fui eu que escolhi. Olha lá, exemplo aqui da Silvia, agora, nesse momento. Entende? Então, quando a gente vai dominando, se vocês levassem isso tão a sério, né? Menos sério, porque eu dou aula brincando, mas é só para deixar o assunto mais leve. Porque, na verdade, é um assunto muito sério mesmo. Porque talvez a resposta para todas as perguntas dos vieses emocionais, então, porque eu como quando eu tô sozinha, porque eu como quando eu tô com raiva, porque eu como quando eu tô triste, porque eu como quando eu tô feliz, porque naquele momento, lembra, existem duas pessoas dentro de mim. Naquele momento, eu tô sendo governada pela emoção. E a única coisa que eu precisaria me ensinar a fazer é quebrar o ritmo hipnótico. E eu só vou fazer isso através da razão. Então, como é? E aí, eu vou usar uma frase que a Michelle, que é plena, usa muito quando ela escreve ali no grupo da mentoria e mesmo pra gente. Ela costuma escrever que ela se percebe dificultando a própria vida. E constantemente essa frase tem aparecido nas frases dela. E eu tenho prestado bastante atenção, né? Porque aquilo que a gente constantemente repete, muito provavelmente é o nosso padrão. E aí, quando a gente fala de criar ritmo, rotina e ritual, a gente está falando sobre facilitar a nossa vida dentro da razão. Não é porque isso vai entrar no automático, vai virar um hábito que se faz sozinho, mas vai facilitar que eu pense naquilo. Tipo, eu saio da tabuada do 7 e vou para a tabuada do 2, 2, 4, 6, 8, 10, que é mais fácil de eu pensar. Mas ainda assim, tá na razão.
Então eu facilito a razão. Para isso serve uma rotina, para que seja mais fácil eu entrar na razão. Fez sentido isso para vocês? Deu para usar a metáfora da tabuada aqui? E aí o que acontece? Bom, então tá bom. Então eu já entendi por A mais B que toda vez que eu crio uma rotina, eu preciso entender. Número um, ela não vai acontecer sozinha. Número dois, eu vou ter que pensar para fazer aquilo que eu tenho na minha rotina. Três, ela é um facilitador da razão. Então, essa rotina aqui, ela vai. Vocês lembram quando a gente tem o desenho? Deixa eu pegar aqui minha lousa. Já que eu falei que essa aula ia demorar, né? Vocês estão com paciência aí, não estão? Porque já deu 40 minutos de aula, mas eu vou me estender mais um pouquinho, posso? Ai, já tô aqui mesmo, né, gente? Então, tá. Então, se todo mundo. Qual o segundo? Então, primeiro, ela não vai se fazer sozinha. Segundo, eu preciso pensar, Gê, na minha rotina. Eu preciso pensar na minha rotina. Isso, e ela é um facilitador da razão. Quem foi que escreveu aqui? Que maravilhosa! Aninha, muito obrigada. Então, olha lá. Então, todo mundo sabe, vamos fazer o iceberg da nossa mente, certo? Você, que é uma pessoa criativa e imaginativa, você veja isso aqui como um iceberg, beleza? E aí, 5% das nossas ações estão na razão, no consciente, e 95% na emoção. E aí, tudo aquilo que a gente tem na nossa história de vida, eu adoro dar esse exemplo aqui, falando assim, ó. Esses 5%, eles são o presente. Aquilo que é aqui e agora. E esses 95%, eu não sei quantos anos vocês têm, mas é a sua vida inteirinha. Ou seja, o seu passado. E o futuro? O futuro não está aqui, porque ele ainda não existe. Então, imagina eu faço aniversário daqui a um mês. Então, eu tenho aqui é a Paulinha desse momento, que tem 42 anos. E aqui, os 42 anos da minha vida inteirinha estão guardados aqui. E é literalmente essa proporção, gente. 5% é um segundo, que é essa frase que eu acabei de falar. O começo dessa aula, que foi já é passado, tá aqui embaixo. São todos os segundos que eu vivi na minha história que estão aqui no meu inconsciente. E aí vem a pergunta: você acha mesmo que você vai colocar na sua lista de tarefas que você tem que beber mais água e ela vai entrar aqui? Tá cheio. Quanto tempo você viveu? Aqui fica o passado. Ai, mas é que eu vou colocar isso e isso vai virar um hábito automático que vai para o meu inconsciente. Amiga, não vai. Você já está tentando faz isso faz bastante tempo, não faz? Não vai dar. E aí, a minha sensação como mentora, tá? E como terapeuta, é que vocês esperam que gostar de treinar, fazer dieta, beber mais água, caiba aqui. Mas caceta, esse é um hábito que você quer colocar aqui no presente para construir um futuro que nem existe. Não faz sentido que você queira colocar isso aqui dentro. Não vai dar. Explodiu a cabeça aí.
Essa foi a mentira que vocês acreditaram até agora sobre rotina. Ai, a rotina vai entrar aqui no meu automático. Não vai. Inclusive porque essa rotina está construindo o seu futuro. Ela não faz parte do seu passado. Caceta, é verdade. A não ser que você faça isso há 25 anos e aquilo tem uma memória emocional incrível na sua vida, não tá aqui. Entende? Então não vai dar. Porque a rotina, ela faz parte do nosso racional e não do nosso emocional. O fato dela ser um hábito não quer dizer que você não vai precisar pensar para fazer o tempo inteiro. E essa aula é sobre isso, porque vocês fazem uma lista de hábitos e metas e esperam que essa lista entre no seu subconsciente como um hábito e que amanhã você acorde. Ai, eu nem preciso me preocupar em treinar porque virou um hábito na minha rotina. Pergunta para a pessoa que tem treinar como hábito se ela não precisa se cobrar de treinar, inclusive o dia que ela não quer. Exato, a gente quer, não, a gente quer que o copo d'água ele esteja dentro de nós sem a gente beber. Não vai dar. Toda vez que eu tiver com a pele seca, desidratada, com vontade de beliscar o tempo inteiro, com a cabeça sem funcionar bem, com sono ruim, eu vou ter que falar, caceta, não tô bebendo água. Intestino, né? Ressecado, sem funcionar, eu vou ter que lembrar, ai, é mesmo. Eu tenho que beber mais água. Então, se eu quero criar uma rotina, eu preciso ter isso em mente. Olha lá, já me vi cuspindo a pasta para raspar a língua. Porque você tem que olhar o negócio lá em cima da pia de raspar a língua, pra você lembrar que tem que raspar. E mesmo assim, o negócio tá lá na sua cara, e você não lembra. Então a gente precisa parar de pensar que isso vai se tornar algo do inconsciente. Não vai. Rotina é razão. Se eu tenho a intenção de melhorar, eu vou ter que todo dia acordar emocionada e lembrar, é mesmo, quero ser uma pessoa melhor hoje. Deixa eu revisar aqui o que que eu vou fazer hoje para ser uma pessoa melhor. Ah, vou beber água. Então deixa eu ir lá pegar meu copo d'água. Entende? Isso não vai acontecer sem você intencionar. Pegou aí? Faz sentido. Contem para mim se essa aula deu um acorda para a vida. Então, qual é a minha sugestão? Aqui, não é mesmo? Que posso dividir um pouco, né, com o todo. Isso se aplica para muitos hábitos. Quando eu vejo, não fiz. Então é sobre isso que a gente vai falar, Ju. Então, a minha sugestão é que a gente tenha algumas prioridades quando eu vá definir um hábito. Então, eu queria dar aqui rapidamente, né, nos próximos 5, 10 minutinhos, uma passada em como é que eu faço isso? Como é que eu implemento? Como é que eu saio do ritmo hipnótico e começo a colocar uma rotina, mas assim, bem geral, tá bom? E aí, depois, queridas plenas, né? Vocês sabem que nós temos mentoria amanhã à noite, e aí a gente aprofunda um pouco mais. Mas vamos entender? Primeiro, eu preciso saber o que eu quero. Então, anota aí. Vocês lembram que aqui, né, é você que tem que anotar, ok? Então, eu preciso saber o que eu quero. Então, tudo isso começa com uma pergunta: o que eu quero? E essa pergunta precisa ter um prazo. O que eu quero hoje? O que eu quero essa semana? O que eu quero esse mês? Quanto mais curto o prazo, mais fácil de ter isso no racional. Então,
Por isso que eu gosto de trabalhar com a intenção do dia e a intenção da semana. Lá vou eu para a lousa de novo, não é? Então, bora lá para que você saiba disso, ok? Então, imagina lá, o que eu quero, vamos colocar aqui esse mês. Vamos supor que esse mês eu quero melhorar o meu corpo. E você que é minha aluna já sabe que melhorar o corpo não necessariamente é fazer dieta. Que a alimentação ela vai mudar o teu peso na balança, mas ela não vai mudar seu corpo. Então, o que que você vai fazer? A minha intenção desse mês é melhorar o corpo. Então, eu vou ser muito específica. Se eu quero melhorar o corpo, eu preciso de movimento e não de alimentação. A alimentação tá difícil. Eu já tentei, e não deu certo. Eu fiz dieta, emagreci, murchei, fiquei toda mole, e não gostei. Então agora eu vou para alguma coisa que seja diferente daquilo que eu já tentei e não deu certo. O que eu quero? Eu quero melhorar o corpo. Eu quero um corpo mais firme, eu quero um corpo mais disposto, eu quero um corpo que dure, que, sei lá, eu tô dando um exemplo, tá? Você pode escolher. Ah, o que eu quero? Eu quero pesar menos na balança esse mês, tá? Eu tô dando exemplo do corpo. Bom, então tá bom. Então, esse mês o meu objetivo tá em melhorar o corpo. Essa é a minha intenção do mês. Então, qual vai ser a minha intenção nessa semana? O que que eu posso fazer essa semana que vai melhorar meu corpo? Bom, eu posso ir caminhar todo dia. Então, essa semana eu tenho um objetivo que tem a ver com melhorar o meu corpo. Eu não estou dizendo que eu vou caminhar todos os dias do mês. Eu estou dizendo que eu vou caminhar essa semana. E aí, eu vou para a intenção do meu dia. Antes de dormir, no domingo, domingo eu vou agradecer a Deus por estar viva, por ter um corpo saudável, incrível, e eu vou intencionar. Amanhã, segunda-feira, é meu dia mais corrido. Eu não vou conseguir treinar de manhã, eu não vou conseguir treinar na hora do almoço. 4 horas da tarde, que é a hora que eu saio do trabalho, ao invés de ir para o trabalho, de ir para casa de Uber, eu vou para o trabalho, sair a pé. Então, qual vai ser a minha rotina na segunda-feira? Segunda-feira eu vou voltar para casa a pé. E na terça, sei lá, eu vou caminhar de manhã a hora que eu acordar. Quarta, eu vou caminhar à noite com meu marido. E na quinta, eu vou levar meus filhos para jogar futebol e vou ficar caminhando em volta do campo. Não sei. Só que todo dia eu tenho a caminhada, eu tenho uma intenção e aquela intenção tá dentro da minha proposta do mês. É só isso. Qual é a sua rotina? A rotina é: eu escolho algo para fazer com o corpo. E nessa semana, a minha rotina é caminhar. É só isso. Ah, mas você não quer melhorar o corpo, você vai ter que fazer. Essa semana, meu compromisso é caminhar. Eu posso raspar a língua, eu posso fazer o shot, eu posso beber mais água, eu posso fazer muitas coisas. Mas qual é a rotina que eu vou estar escolhendo de forma consciente e com razão? A caminhada. E qual é a minha razão? Eu tenho um corpo para melhorar. E semana que vem? Semana que vem eu vou olhar para o meu objetivo do mês, que é o corpo, e vou falar: bom, essa semana eu trabalho menos, então eu vou para academia. E aí, na segunda-feira, eu vou coordenar a minha intenção na academia. Eu vou para academia cedo. E na terça-feira, eu vou para academia na hora do almoço. E na quarta-feira, eu vou para academia, sei lá, à noite. Mas dia a dia, lembra, eu ligo a razão. Todo dia eu, Paula, levanto, venho aqui na minha mesa, abro o meu calendário, a agenda do dia e defino as minhas intenções. Nossa, hoje o meu dia tá assim no trabalho.
Então eu vou fazer isso aqui, eu vou treinar essa hora hoje. Intenção. Porque rotina não é algo engessado, Mi. Rotina é algo flexível, mas que se repete, porque ela tem uma razão. A gente acha que rotina é comer arroz e feijão todo dia, entende? Aí quando a Ana fala assim, ó, todo dia eu ia pra academia cedo, porque era coisa, né, que tipo eu ia pra não ter mais nenhum problema, é porque racionalmente a gente vai se questionando. Eu sou essa pessoa. Se eu não for treinar de manhã, eu me envolvo com tantos problemas e mensagens e nananã durante o dia que ir pra academia à noite me deixa ansiosa. Devia tirar a minha ansiedade, mas me deixa ansiosa. Então, eu, com a minha razão, percebi que para minha rotina e para academia à noite não dá certo. Entende? Então, lembra aquilo do ajuste? Eu posso reclamar que eu não consigo ir para academia à noite porque nananã. Ou eu posso dizer, à noite para mim não funciona. Então, amanhã, quando eu acordar, eu tenho das 5 horas da manhã, que é a hora que a academia abre, até as 3 horas da tarde para resolver o treino. Então, eu vou fazer isso rápido. Intenção. Rotina é intenção. E isso quer dizer que nesse próximo domingo eu vou ter que coordenar a próxima semana com a intenção do meu corpo. E pode ser que no próximo mês a minha intenção não seja o corpo. A minha intenção seja. Aí lembra? Ah, o que eu quero fazer no mês de junho? Eu quero baixar o meu peso na balança. Então, o que que eu vou fazer na semana? Essa semana eu vou fazer jejum de manhã. Então eu vou intencionar esse jejum na segunda-feira e vou fazer de 12 horas. Eu vou intencionar aqui na terça, eu vou fazer um jejum de 14 horas. Aí eu vou intencionar aqui na quarta, eu vou fazer um jejum de 20 horas, mais longo. E todo dia eu vou me organizando para aquela semana que tinha o objetivo do jejum. Essa foi a rotina que eu escolhi para essa semana. E na próxima semana? Na próxima semana eu posso não fazer jejum. Na próxima semana eu vou escolher que eu vou tirar o açúcar. Tem a ver com baixar o peso na balança? Tem. Então tá. E o que que eu vou fazer na segunda-feira quando me der vontade de comer um doce? Eu vou comer uma tâmara. E o que que eu vou fazer na terça quando eu tiver vontade de comer um doce? Eu vou fazer uma panqueca de banana. E o que que eu vou fazer na quarta? Eu vou tomar um super coffee. Um objetivo no mês, uma rotina diferente a cada semana. Nossa, mas a rotina do jejum deu tão certo pra mim. Posso repetir? É a sua intenção. É a sua rotina. Agora, o que que vocês acham ou achavam antes de chegar nessa aula que era rotina? 6 horas da manhã eu vou raspar a língua, 7 horas da manhã eu vou treinar, 8 horas da manhã eu vou meditar, 8h30 da manhã eu vou tomar banho, 8h45 eu vou secar o meu cabelo, 8h50. Aí, se você falha, amanhã você tá ferrada. Porque você fala, eu não consigo. E aí, lembra? Você pode ser duas pessoas. A que melhora um pouquinho todo dia, que faz uma coisa, ou a que reclama que não conseguiu fazer a lista que preparou. E aí, quando eu entro aqui, eu desligo essa mulher aqui. E é por isso que eu não consigo sair do lugar. Aí, exato, Rita. Aí o meu perfil estético surta, porque eu faço tudo aquilo, eu escrevo as minhas expectativas e aquilo não condiz com a minha realidade. Se eu tô fazendo uma lista de 8 coisas que são a minha rotina, qual é a chance de eu não lembrar dessas coisas? Gente, eu não lembro nem que eu almocei ontem. Vocês acham que eu vou lembrar de uma lista de 8 coisas que eu tenho que ter na rotina? Se você não decora e não tem aquela intenção,
Não é rotina, é uma lista de coisas que você gostaria de cumprir, mas não consegue. Faz sentido isso? Repete isso comigo. Se você não decora o que eu quero no mês, na semana e naquele dia, se você não tem isso claro, você não tem uma rotina. Você tem uma lista de tarefas, de coisas que você gostaria de fazer e não consegue. Ou seja, você tem uma lista de frustrações. Se eu tenho uma lista de frustrações, eu tô na emoção ou na razão? Pois é. Caramba, Paulinha! Mas de repente, o shot da manhã virou algo fácil de eu lembrar. E esse é o segundo ponto, mas a gente vai deixar isso para uma outra aula. O shot da manhã é algo que eu já deixo pronto na noite anterior, então talvez eu possa colocar mais uma tarefa naquele dia, a depender do meu objetivo geral. Aí a gente usa isso gatilho, né? Eu empilho duas coisas que combinam e eu consigo fazer mais de uma coisa. Mas isso é história para outra aula, não é? Acho que já falei demais por hoje. Então, eu queria dar uma aula de 30 minutos, eu nunca consigo, ainda bem que vocês sabem. Mas diz para mim se valeu essa uma hora de sacode. Fez diferença para vocês? Todo mundo vai sair daqui entendendo que rotina é intencional e racional. Que ela não vai acontecer sozinha, que eu vou ter que pensar e ajustar a rotina o tempo inteiro, 24/7, todo dia. Que eu só tenho uma rotina quando eu defino aquilo que eu quero. E que rotina tem prazo. Esse mês eu quero isso, mas talvez no próximo eu queira outra coisa. E que você acorda todo dia emocionada. Então, se você não intencionar a sua rotina, ela não vai acontecer. Você vai se perder dentro das suas próprias emoções. Foi essa construção, né? Esse é o resumo daquilo que a gente fez hoje. Tudo bem? Deu certo aí? Foi bom? Trouxe clareza? Todo mundo consegue fazer isso daqui até a próxima semana? O que eu quero essa semana? O que eu quero como objetivo geral? O que eu quero para. Porque vocês são ótimas nisso também, né? O que eu quero como objetivo geral? Aí eu quero ser magra, rica, definida, ter um bom relacionamento, comprar roupas novas. Vocês querem muita coisa ao mesmo tempo, por isso vocês não conseguem fazer, né? Não é mesmo? Vamos definir prioridades. Vamos gastar a nossa energia indo para onde a gente quer. Então, o que eu quero até o final de maio? E qual é a rotina intencional que eu vou colocar até o final de maio? Podemos deixar isso de tarefa para vocês? E aí, a partir disso, o que eu vou fazer amanhã, que é quinta, e na sexta, e no sábado, e no domingo, e a semana que vem, até o mês de maio acabar. Quando o mês de maio acabar, eu tenho certeza que você vai estar 10 dias à frente daquilo que você está hoje. Então, você acaba o mês na vitória ou na derrota? Na vitória. Se eu acabo na vitória, eu me torno a pessoa que constrói e que vai sentar no mês de junho e vai fazer a mesma coisa. Se eu acabo na derrota, eu me torno a pessoa que reclama daquilo que não conseguiu fazer. E a gente já sabe que essas duas pessoas não ocupam o mesmo espaço. Certo? Dá exemplos de coisa. Ah, deixa eu parar aqui Então, para você que assistiu a aula, esse é o assunto. Agora eu vou responder dúvidas.